Graça e paz, meus irmãos. Hoje é 27 de abril de 2019. Hoje é sábado. A nossa mensagem ela está em 2 Timóteo capítulo 2, que diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça minha está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traz-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre Latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito a nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. O ano era 67, o imperador era Nero, então Paulo ele escreve essa carta despedindo, né? Era uma carta de despedida e Paulo tinha consciência que ele ia morrer. Então nós sabemos que Paulo foi decapitado pelo imperador Nero e ele precisava então de deixar alguém para dar continuidade à obra de Deus. A obra de Deus ela não para, meus irmãos. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, pode perseguir a igreja, pode matar cristão, pode derramar sangue de cristão. Quanto mais derrama sangue de cristão, é como sangue sementeira. Quanto mais derrama, mais nasce. Então sempre foi assim em toda a história da igreja. Eles jogavam na arena, eles queimavam, eles faziam de todas as formas para acabar com os cristãos. Mas a igreja, ela é perseguida, mas ela não é destruída. Então Paulo, ele viveu numa época difícil, na época do imperador Nero. Nero ele era tão cruel, para os irmãos terem uma ideia, Nero ele era tão cruel que ele mata a sua própria mãe. Nero matou a sua própria mãe para ver aonde ele tinha sido gerado. Era um dos imperadores cruéis. Então Paulo, ele tinha que encorajar alguém para dar continuidade à obra de Deus. Timóteo era o jovem. E Timóteo, ele só foi um jovem bem-sucedido porque ele escutou os conselhos do veterano Paulo. Jovem, se você quer ser bem-sucedido na vida, se você quer ser abençoado, você precisa de ouvir os mais velhos, você precisa de ouvir conselhos de veteranos. Então Timóteo, ele foi um grande pastor porque ele ouviu os ensinos e os conselhos do veterano Paulo. Então Paulo deixou para nós um grande legado, meus irmãos. Principalmente nesses dias de tanta heresia.
nesses dias em que muitas pessoas têm prestado desasserviço à obra de Deus, principalmente no YouTube, onde tem muitos canais que estão pregando heresia e prestando um desasserviço para a obra de Deus. Eles estão combatendo a verdade com heresias. Então, ai de nós, se nós não tivéssemos um legado como esse de Paulo. Paulo nos deixou esse grande legado. Então Paulo diz assim, ó: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Então nós temos que pregar a palavra, meus irmãos. Nós temos que pregar a palavra, nós temos que confrontar o pecado, doa em quem doer. Nós temos que bater nesses cães gulosos, nós temos que bater nesses pregadores de heresia, principalmente nesse pós-tribulacionismo que está aí fazendo a maior confusão com a escatologia nesses últimos dias. Então nós temos que pregar a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Temos que pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Redargas, repreendas. É o que Paulo está nos dizendo, exorte com toda longanimidade e doutrina. Nós temos que pregar, nós temos que exortar com toda longanimidade e doutrina. O que é a doutrina? Doutrina é a palavra de Deus. Doutrina é os ensinos da palavra de Deus. Porque virá tempo, olha aqui o que Paulo está dizendo no versículo 3. Isso é uma grande realidade nos nossos dias atuais. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então hoje é esses dias. Muitas pessoas hoje não suportam mais a sã doutrina. As pessoas não suportam mais o ensino apostólico. As pessoas não suportam mais o ensino bíblico genuíno ensinado por Jesus e por Paulo e pelos apóstolos. Eles não suportam. Então eles estão fazendo um novo evangelho, uma nova inovação no evangelho. Por quê? Porque o evangelho bíblico, para esses homens que estão aí pregando dinheiro, para eles não serve. Esses homens que só pregam dinheiro, o evangelho bíblico para eles não serve mais. Então eles criaram um outro evangelho, seja anátema. Então eles não suportam mais a sã doutrina. Mas tendo comichão nos ouvidos. Então Paulo está falando de coceira no ouvido. Eles estão enganando as pessoas com palavras persuasivas. Eles sabem persuadir, eles sabem enganar neófitos, eles sabem enganar pessoas que não entendem a palavra de Deus. Eles enganam com palavras persuasivas, eles colocam tendo comichão no ouvido, ou seja, coceira. É tipo uma coceira no ouvido. É um tampão mesmo, tipo uma cera no ouvido. E amontoarão para si doutores conforme as suas próprias consciências. Nesses últimos dias, nós temos visto esses doutores, esses falsos mestres. Esses falsos doutores que têm surgido nos últimos dias, principalmente os doutores de Apocalipse. Eles têm feito uma confusão tremenda com o livro do Apocalipse. Pessoas que não sabem sequer o que é um plano de salvação. Pessoas que não sabem sequer o que é um batismo, o que significa um batismo, mas se atreve a ensinar Apocalipse. E por isso que está essa confusão aí na internet, meus irmãos. Doutores conforme as suas próprias consciências. Pessoas que não têm noção de hermenêutica, que não têm noção de exegese, que não têm noção de nada. Eles insistem em ensinar o Apocalipse e levando muitas pessoas para o tropeço, porque no momento que eu ensino errado, eu levo as pessoas para a operação do erro. E Tiago fala sobre isso. Tiago nos adverte: nenhum de vós quereis ser mestre, porque receberá mais duro juízo. Então, meu irmão, cuidado. Ao abrir um canal e ensinar a palavra, você está conduzindo pessoas. E se você estiver ensinando errado, você está conduzindo as pessoas para o erro. O que está ensinando aí o pós-tribulacionismo, está ensinando as pessoas o erro, a operação do erro. E Deus vai cobrar dessas pessoas naquele grande dia. Nós não podemos acrescentar a palavra e nós não podemos diminuir a palavra, conforme está escrito no livro do Apocalipse. Então, nesses últimos dias, nós temos visto essa confusão. Então, aqui, ó, e desviarão, versículo 4, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Muita gente tem desviado da verdade.
Muita gente deixou o pré-tribulacionismo e voltou para a fábula. Agora é pós-tribulacionista. Muita gente que acreditava no arrebatamento agora não acredita mais e virou um pós-tribulacionista. E está aí aguardando a chegada do anticristo. É uma doutrina que tem sido enfatizada por Satanás nesses últimos dias. Eu me lembro quando eu me converti em 87, meus irmãos, eu estudo escatologia tem 30 anos com a chamada da meia-noite. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus em 87, ninguém falava em pós-tribulacionismo, mas nesses últimos dias que antecede o arrebatamento, Satanás tem enfatizado esse ensino para perturbar neófitos, para perturbar pessoas que não conhecem a escatologia bíblica. Então eles têm desviado os ouvidos da verdade e voltando para as fábulas. Muitos irmãos deixaram o pré-tribulacionismo, não acreditam mais no arrebatamento e agora voltaram para as fábulas, deram ouvido a espírito enganador e a doutrina de demônios, conforme 1 Timóteo capítulo 4, meus irmãos. Então, Paulo fala no versículo 5 aqui, mas tu sê sóbrio em tudo. Seja sóbrio, irmão, seja lúcido, tenha convicção do que você está ensinando. Eu sou pré-tribulacionista por convicção, sou uma pessoa sóbria e não me arredo o pé, porque eu aprendi escatologia com quem realmente sabe. Aprendi com a chamada da meia-noite, aprendi com Lamartine Pozella, aprendi com Abraão de Almeida, aprendi com Gabriel de Oliveira Porto, que são pessoas que são peritos no assunto, meus irmãos, e não redo o meu pé disso, porque eu tenho a minha convicção. Mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha aqui, meus irmãos, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Cumpre o teu ministério, nós temos que cumprir o nosso ministério. Nós vamos continuar esta mensagem no próximo vídeo. Então, meus amados irmãos, nós vamos continuar a nossa mensagem agora a partir do versículo 6, né? Essa é a segunda parte, nós vamos concluir a mensagem. Diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Paulo sabia então que Nero ia matá-lo e realmente de fato aconteceu. Paulo foi executado pelo imperador Nero. Então ele tinha essa convicção, ele sabia que ele não escaparia dali daquela situação, então ele tinha que deixar o jovem Timóteo para dar continuidade à obra de Deus. Meu irmão, Deus quer te levantar, jovem. Deus quer te levantar como jovens Timóteo nesses últimos dias para combater esse espírito de engano, esse espírito de heresia que tem combatido a palavra de Deus, que tem lutado ferrenhamente contra as escrituras sagradas. São pessoas que estão trabalhando para Satanás, para perturbar neófitos. Então Deus quer levantar você, meu irmão, para combater essas heresias nesses últimos dias. Aí Paulo diz assim, ó: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo tinha certeza disso, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Meu irmão, vamos combater o bom combate até o dia em que a trombeta tocar. Aí sim nós estaremos para sempre com o Senhor. E aí Paulo, ele diz assim no versículo 8, ele tinha essa convicção, desde agora, desde aquele momento ali, que ele ia ser oferecido ali em sacrifício, a coroa da justiça me está guardada. Deus é um Deus de justiça e ele guardou a coroa ali para Paulo, e ele vai guardar para todos aqueles a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. O Senhor é um justo juiz e ele vai dar essa coroa da justiça naquele grande dia, e não somente a mim, ou seja, e não somente a Paulo, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Você precisa de amar a vinda do Senhor, meu amado irmão.
O arrebatamento é somente para aqueles que amam a vinda do Senhor. É somente aqueles que anelam pela sua vinda. Muita gente não quer saber do arrebatamento. Muitos não querem saber disso, não dão ouvido a isso. Eles não querem o arrebatamento da igreja. As pessoas da teologia da prosperidade, dessa igreja apostata, elas não aceitam a ideia de que Jesus está voltando. Elas querem ficar aqui nesse mundo. Então essas pessoas não amam a vinda do Senhor e não vai subir porque não ama a vinda do Senhor. Nós precisamos de amar a vinda do Senhor. Este era o desejo da igreja primitiva. Quando eles se encontravam, eles se abraçavam e diziam Maranata, que quer dizer, ora vem, Senhor Jesus, meus irmãos. Nós temos que amar a vinda do Senhor, nós temos que anelar pela vinda do Senhor, nós temos que pregar o arrebatamento, porque a mensagem da hora é arrebatamento. Nós não podemos mudar a mensagem. Nós temos que focar nesta mensagem. Arrebatamento é a mensagem dos últimos dias. Procura vir ter depressa comigo. Paulo continua a conversa. Porque Demas me desamparou. Demas abandonou Paulo. Irmão, quanto mais você procurar servir a Deus, quanto mais você procurar ser sincero diante de Deus, você vai ficar sozinho. Nós estamos isolados aqui no Goiás, meus irmãos. Ninguém quer saber de nós, porque as pessoas não querem ouvir esta palavra. As pessoas não querem ouvir este evangelho bíblico. Elas querem ouvir o evangelho a gosto do freguês. Elas querem ouvir teologia da prosperidade. Elas querem ouvir profetada e revelação. Mas conserto, ninguém quer saber de ouvir. Ninguém quer saber de ouvir sobre santificação. Ninguém quer saber de ouvir sobre arrebatamento da igreja. Então, quanto mais você procurar agradar a Deus, meu irmão, mais você vai ficar isolado. Isso aconteceu com Paulo. Demas me desamparou, amando o presente século. Foi para Tessalônica, Crescente para Galácia e Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Lucas era um médico. Toma Marcos e traz-o contigo, porque me é útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, e principalmente os pergaminhos. Irmão, nós temos que estudar livros. Isso aqui é para aqueles que é contra ler livros. Paulo estudava livros. Paulo ele era erudito. Paulo era teólogo e ele estudava livros. Principalmente os pergaminhos, que é as escrituras sagradas. Então, como que nós crescemos no conhecimento? Lendo livros e estudando os pergaminhos, ou seja, a palavra de Deus, estudando a Bíblia. Conhecimento nós crescemos assim, lendo livros e estudando os pergaminhos. E nós temos que crescer na graça e no conhecimento, meus irmãos. Como que nós crescemos na graça? Num monte, orando, buscando a presença do Senhor. Graça você busca na oração e no jejum. É o que nós estamos fazendo lá no monte. E conhecimento é estudando a palavra de Deus. Os dois têm que andar junto. Graça e conhecimento têm que andar junto. Tem gente que tem graça, mas não tem conhecimento. Outros têm conhecimento, mas não tem graça. Os dois têm que andar junto, meus irmãos. Paulo estudava livros. Aqui tinha um tal de Alexandre Latueiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Esse Alexandre Latueiro, ele era uma pedra no sapato de Paulo. Como muitos Alexandres Latueiro nesses últimos dias têm combatido a verdade. A internet está cheia de Alexandre Latueiro para combater o Maranata, para combater a verdade. São pessoas que estão prestando um desasserviço à obra de Deus e estão trabalhando para Satanás. Quando dizem não haverá arrebatamento pré-tribulacionista, são Alexandres Latueiro que estão trabalhando contra a obra de Deus. Estão trabalhando contra Jesus, que ensinou arrebatamento e casamento judaico em João 14. São pessoas que estão indo na contramão de Deus. E Deus vai cobrar naquele grande dia, porque essas pessoas estão levando muita gente para o tropeço e para a operação do erro. São pessoas que estão fazendo o trabalho de Alexandre Latueiro, que causou muito males a Paulo. Eu tenho sido muito perseguido aqui, meus irmãos, por Alexandre Latueiro aqui nessa cidade. Mas eu não importo com isso. Eu digo como Paulo, eu sei em que tenho crido. Eu sei que o Senhor guardará o meu bom depósito até aquele grande dia.
Tu guarda-te também dele. Irmão, guarda-te de Alexandre Latueiro. Guarda-te, meus irmãos, de falsos crentes. Guarda-te de falsos irmãos. Guarda-te, meu amado irmão, desses canais pós-tribulacionistas cheios de heresia. Guarda-te disso, sai fora disso. Não perca tempo com isso. Eu não perco tempo com balela pós-tribulacionista na internet. Não perco tempo com esse tipo de canal, porque isso não edifica ninguém. Isso só traz confusão para o corpo de Cristo, meus irmãos. Saia fora disso. Se você realmente quer se preparar para o arrebatamento da igreja, para a vinda do Senhor, sai fora desse tipo de pregação, meus irmãos. Isso aí é espírito de confusão nos últimos dias. Guarda-te também dele, porque resistiu muito a nossas palavras. Eles têm resistido à palavra de Deus. Eles têm resistido os ensinos bíblicos ensinados por Paulo e por Jesus. E a igreja primitiva tem feito confusão. É o espírito do engano, é o espírito da operação do erro que tem atuado na vida desse povo pós-tribulacionista nesses últimos dias. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desamparavam. Que isso não seja imputado. É verdade, meus irmãos. Quanto mais você procura ser fiel, quanto mais você procurar a ser genuíno, ensinar o evangelho bíblico e genuíno, você será desamparado. Eu tenho sido desamparado aqui nessa cidade, mas eu não ligo para isso. Mas o importante está aqui no versículo 17. O Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios e ouvis e fiquei livre da boca do leão. O Senhor me livrará de toda a má obra. Aleluia! O Senhor tem nos livrado da boca do leão. O Senhor tem nos livrado de toda a má obra aqui nessa cidade. E vai guardar-me e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. O Senhor tem nos guardado para a glória celestial. A nossa coroa da justiça, ela está guardada para nós. Não somente para Paulo, mas para todos aqueles que amarem a vinda do Senhor. Meu amado irmão, ame a vinda do Senhor, pregue arrebatamento, pregue santidade, pregue conserto na sua igreja. Não fica aí pregando o que o povo quer ouvir, não. Prega aquilo que o Espírito Santo colocar no teu coração, meu amado irmão. É isso que o povo está precisando. O povo está precisando de ouvir o verdadeiro e genuíno evangelho bíblico. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos. Que todos tenham um sábado abençoado na presença do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.